Vamos matar de vez qualquer dúvida que você tenha para poder escrever um texto, qualquer que seja. Pegue seu material e vamos subir um monte. Para você criar um texto, qualquer que seja ele, você primeiro tem que criar uma persona. Pois é, assim como no marketing, algumas coisas desta área de conhecimento a gente pode trazer também para a redação. Lembrem-se que existem 5 tipos de texto: texto argumentativo, narrativo, expositivo, injuntivo e descritivo. E para você fazer qualquer um desses textos, basta você se propor algumas perguntas a partir dessa persona que a gente acabou de falar. E as perguntas são fáceis, é só você definir quem fala, qual o conteúdo e qual o seu objetivo com esse texto. Se eu quisesse, eu já poderia parar esse vídeo aqui, mas para cada um dos tipos textuais, a gente precisa definir uma resposta específica e eu vou desenvolver uma a uma a partir de agora. Texto argumentativo. Quem fala é o argumentador e possui um conteúdo feito de opiniões e argumentações. O objetivo principal é defender uma ideia e convencer o outro de que a sua forma de pensar é plausível. Esse texto aqui é o texto mais falado porque é texto do Enem e eu já falei algumas vezes dele aqui, ó. Pois bem, o texto argumentativo você precisa ter noção de que você é o argumentador. Se você é o argumentador, você tem que trazer uma tese, você tem que trazer argumentos para desenvolver esse texto. E qual é o seu objetivo principal? Alcançar o outro que está lendo o seu texto e convencer ele de que a sua resposta, ou melhor, a sua tese faz sentido, pelo menos faz sentido, se não convencer o outro de que você está certo num debate. Eu falei argumentador, viu gente? Texto narrativo. Quem fala é o narrador e possui o conteúdo recheado de ações, cenas, acontecimentos. O principal objetivo é narrar uma história, relatar, contar algo. Também já falei desse texto aqui algumas vezes, vou deixar aqui no card para você assistir. E o que é o texto narrativo? O texto narrativo é um texto que você entende que dessa vez você está narrando. Então você é um narrador. Você tem que trazer um conteúdo, uma história a ser contada, e aí pode ser qualquer gênero, conto, novela, romance, enfim. E você tem o objetivo de alcançar o seu leitor dentro de uma história. E você tem que ter a apresentação dos personagens, a história acontecendo até chegar no clímax e desenvolver, ou melhor, e dar o desfecho desse texto que você trouxe. Eu já mostrei também como chegar num clímax, inclusive utilizando um anime muito conhecido da maioria aqui, que é Dragon Ball. Eu vou deixar também aqui no card para vocês. Texto injuntivo. Quem fala é o explicador e possui um conteúdo explicativo e metodológico. Seu principal objetivo é apresentar alguns métodos e explicações sobre algum assunto específico. O injuntivo é um texto que eu ainda não trouxe a este canal, mas eu pretendo. E é um texto que comanda, que dá uma ordem para você. Você vai ver em manuais, você vai ver em alguns jogos que vocês fazem. Esse vídeo que eu faço aqui também, ou melhor, esses vídeos todos aqui, de certa maneira, são vídeos com um texto injuntivo. Então toda vez que você vê uma linguagem imperativa, você tem uma ordem, você tem um texto injuntivo. Então, o que é que você precisa saber? Que essa persona que você está criando é uma persona que explica alguma coisa, ensina alguma coisa, ordena alguma coisa. E o seu objetivo é fazer com que o outro entenda e aplique aquilo que você está ensinando, ou passando, ou solicitando, até ordenando. Texto descritivo. Quem fala é o observador e possui um conteúdo preenchido por seres, objetos, cenas, fatos, enfim. O principal objetivo é identificar, localizar e descrever. Tenham muito cuidado com o texto descritivo porque às vezes você pode confundi-lo com a narração. Até porque tem objetos, tem cenas, tem seres em questão. A ideia aqui não é narrar um fato, é você relatar, é você descrever. O que não impede de você trazer alguns elementos breves da narrativa para esse texto, como também você pode trazer o descritivo para dentro da narrativa e dentro de outros textos também. Mas tenha atenção porque aqui você não vai promover um clímax, você vai contar exatamente as coisas que você viu
da maneira mais real e sem provocar uma emoção no seu leitor. Ou seja, o objetivo é você dizer exatamente uma coisa que aconteceu ou que você viu, enfim, para outra pessoa. É fácil ver esse texto no dia a dia, quando a gente conversa com alguém e quer contar alguma coisa que a gente assistiu ou que a gente viu num dia anterior ou até mesmo um pouco antes de chegar a algum local. Véi, nem te conto quem é que tá pegando quem. Texto expositivo. Quem fala é um informador e possui um conteúdo de informações, fatos e dados. Seu principal objetivo é apresentar informações para alguém. O texto expositivo, a partir dele eu posso tirar o texto dissertativo, que não é o dissertativo argumentativo. Atenção, hein? O dissertativo argumentativo é aquele texto que você expõe ideias e você argumenta a partir de uma que você escolheu para ser a sua ideia, a sua tese. O expositivo não, o dissertativo não. Você apenas expõe argumentos, ou melhor, expõe fatos, expõe algumas situações, mas você não se posiciona, não traz uma tese, não traz argumentos seus para defender alguma coisa. Mas você pode apresentar duas informações com argumentos diferentes, lançando isso para que o leitor decida o que é que ele vai pensar sobre aquele determinado assunto. Você só fez expor o fato. Caminhão. Consegue perceber que em qualquer tipo de texto que a gente estiver trabalhando, tem sempre alguém contando alguma história? Então é isso que eu espero que você faça quando vai escrever um texto. Ponha na cabeça que você vai assumir o papel de uma persona. Então, se eu estou tratando de um texto argumentativo, o que é que eu espero de alguém que vá fazer um texto argumentativo? Alguém que vá argumentar. Para poder argumentar, eu tenho que saber que eu tenho uma opinião. Essa opinião eu vou colocar no papel e a partir daquela opinião eu vou desenvolver toda a argumentação para defender aquilo que eu penso. Se eu vou narrar um texto, eu tenho que saber que eu tenho que contar uma história. E eu tenho que conquistar o meu leitor e fazê-lo ficar comigo até alcançar o clímax. Então vou esconder algumas informações e soltar outras para que ele vá descobrindo comigo quem é o personagem, sei lá, se a gente estiver falando de um conto policial. Quem foi o personagem que matou, o que vai acontecer naquela situação, enfim. E assim com todos os outros tipos de texto que a gente trabalhar. A gente precisa entender quem é a persona daquele texto. Agora, para facilitar ainda mais esse processo de escrita, eu tenho que lhe dizer, você precisa ler bastante, porque toda pessoa que lê é uma boa escritora, porque você começa a entender a partir dessas leituras o que é que você quer fazer, como você vai fazer. A princípio a gente até imita aquilo que a gente está lendo até descobrir a nossa forma de escrever. Mas num primeiro momento, entenda a estrutura do texto, entenda essa persona e tire da sua cabeça para o papel. Combinado? Se quiser treinar, escreva um texto, deixe aí para mim nos comentários que eu vou ler e aí a gente conversa um pouquinho, eu vou responder. Enfim, gostaram desse vídeo de hoje? Então não esquece de dar o like aí embaixo e se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, beleza? Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!